Oi, cheguei. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos lá, cheguei 2 minutinhos atrasada, mas sempre em tempo de fazer essa conversa maravilhosa com bateria baixa no telefone. Que tá sendo essa temporada, tô adorando e tá sendo muito boa, tô muito feliz em estar aqui com vocês. Deixa eu puxar o LinkedIn pra cá. E vamos para mais um dia, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a gestão de performance. E ainda melhor, sem burocracia, que é a parte mais difícil. Vou dizer para vocês que se discute muito gestão de performance porque existem muitas metodologias e tem muito coach de redes sociais que fala sobre isso, principalmente para startup, empresas de tecnologia. Eu viralizei no LinkedIn há quase 10 anos atrás, e foi quando eu ganhei bastante seguidores e relevância de alguma forma, por causa de um post que eu compartilhei da Forbes falando sobre o modelo de gestão de pessoas da Netflix, que eles têm uma exigência muito grande no modelo de avaliação de performance. Se a pessoa não está performando, ela entra num plano de recuperação de 90 dias. Caso ela não atenda o que é esperado, rua. É assim, bem não latino, né? O latino, ele tem um perfil de empurrar com a barriga e vai mantendo por causa da amizade, por causa do relacionamento, né? Pelo compromisso pessoal ali dessa relação que se cria a partir da relação de trabalho. Tem estudos, inclusive, eu atuei em empresa chilena, de origem chilena, e no Chile, durante o governo do Pinochet, os vizinhos, por exemplo, o cachorro do meu vizinho late muito de madrugada e eu não gosto disso e tal. O cara ia lá e denunciava o vizinho pro governo, dizendo que ele era um traidor e tal, e o cara ia preso. Então, criou-se uma cultura nacional no Chile, por exemplo, de confiança. De que se eu sou teu amigo, se a gente tá junto, tal, a gente tá junto até o final, eu vou te proteger e vou te defender. Então criaram-se esses tem um nome para isso, esses redutos, perdi a palavra, durante o governo do Pinochet no Chile. E isso reflete muito na cultura das empresas. Então, nessa empresa que eu trabalhei, que tem origem chilena, hoje é uma empresa internacional, agora depois era Corner Shop, depois foi comprada pela Uber. Para fazer uma demissão era quase impossível. Quase impossível. A alta liderança da empresa segurava aquela pessoa, mesmo que a performance dela estivesse baixíssima, por causa justamente dessa relação de confiança que se construía. Então a gente não pode olhar para dentro da empresa e só para dentro da empresa, porque a cultura nacional, principalmente, ela impacta muito isso. Vou falar uma coisa da cultura brasileira agora para vocês. No Brasil, a gente tem candidatos que preferem ganhar menos e ter mais benefícios do que salários maiores e menos benefícios. Europa e Estados Unidos quase nada de benefício. Férias é benefício nos Estados Unidos. Na Europa não sei. Mas nos Estados Unidos eles ficam assim chocados que a gente tem 30 dias de férias remuneradas. Pra vocês terem uma ideia. Mas os salários são maiores. E é uma questão cultural. Não é? É uma questão, no nosso caso, de legislação, né? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, veio para isso. Mas também é uma questão cultural muito grande, né? Então a gente tem ali benefícios básicos que os sindicatos exigem, e ainda assim tem gente que prefere aquela lista interminável de benefícios do que um salário maior. E tem muita coisa para falar sobre isso. Não sei se tem algum tema das lives, que a gente já vai ter que finalizar na sexta-feira, mas tem muita coisa para falar sobre isso. Mais para frente, de repente eu trago para vocês num post, no Reels, TikTok, não sei. Mas é bem interessante esse assunto, eu gosto muito desse tema.
E gestão de performance está completamente conectada com isso. O que as empresas de tecnologia e startup fazem? Elas querem copiar modelos de gestão de performance, principalmente das grandes corporações, das big techs. Microsoft, Amazon, da própria Netflix, do Spotify, que é... O Spotify, gente, é uma referência em metodologias de gestão. Tem muita coisa legal que o Spotify faz. Dá para usar em qualquer tipo de empresa? Não dá. Nem tudo dá para adaptar, gente. Tem coisa que a gente tem que criar o nosso jeito de fazer. E aí, gestão de performance, as pessoas ficam buscando essas referências, né? Só que às vezes a referência não vai se adequar à tua realidade. Então, hoje de manhã a gente fez um encontro do time de liderança aqui da Uncover, a gente estava conversando sobre isso. Muitos líderes falam, Mari, por que a gente não faz avaliação 360? Em tal empresa que eu trabalhei tinha avaliação 360 e era muito boa e tal. E eu sei, tô com frio, gente, tô com o aquecedor ligado aqui, espero que não dê muito barulho pra vocês. E aí eu sempre falo, a gente tem que ter um time maduro para fazer a avaliação de performance 360. Avaliação 360 de qualquer tipo, com performance, cultura. Fê, seja muito bem-vindo no Instagram. Pessoal do LinkedIn, tô vendo que vocês estão aí, mas não sei quem são vocês. Não consigo visualizar quem são vocês, tá? Então, se vocês quiserem mandar um oi, boa tarde nos comentários, eu adoro. Eu gosto de saber quem é que tá comigo. Eu já reconheço as carinhas da nossa comunidade. Boa tarde, Fê. O Fê, por exemplo, tá sempre com a gente, né, Fê? Sempre que pode, já passou pela mentoria comigo, super profissional da área de tecnologia. Então, eu gosto de conhecer vocês. Então, quem quiser me mandar um oi, por favor. Tô no LinkedIn e no Instagram, em vídeo, ao vivo, no Instagram mariana.gaida. E esse conteúdo também faz parte do meu canal do YouTube, youtube.com/marigaida. Lá vocês conseguem ter acesso às outras 16 temporadas que a gente já fez. E aí também aos conteúdos dessa 17ª para quem perdeu os primeiros episódios, tá? E aí hoje eu decidi então falar da gestão de performance sem burocracia, porque essa análise que o nosso time faz, ai Mari, não dá para fazer avaliação 360? Ainda não. A gente ainda está evoluindo no modelo que a gente usa, que é um dos modelos mais simples. A gente faz a conexão do Job Description, responsabilidades e competências comportamentais, com uma avaliação trimestral e sai um feedback estruturado. O gestor dá uma nota de 1 a 5 para cada responsabilidade, sendo 1 não atende e 5 supera expectativas. E o gestor também dá uma nota de 1 a 5 para cada competência comportamental, dizendo 1 não demonstra evidências desse comportamento, 5 demonstra e evangeliza. O que é evangelizar? É influenciar outras pessoas a agirem daquela mesma forma. Seja através de um treinamento, seja através de compartilhar dicas na mensageria interna. Entenderam? Tem evidências claras da pessoa que evangeliza o time para agir como ela. Eu tenho uma grande amiga, Ivana, que trabalhou comigo numa empresa de tecnologia lá em Florianópolis, que eu morei 2 anos em Florianópolis, na minha vida, infelizmente, não gostei. Eu tenho amor e ódio com Floripa. Mas morei 2 anos em Floripa, a Ivana trabalhava comigo, e ela sempre foi uma pessoa do fitness, da saúde, da boa alimentação, e ela influenciava todo mundo. Então ela não só ia na academia, como ela conseguia desconto para todo mundo ir com ela. É uma evangelizadora da vida saudável, da atividade física, da boa alimentação, sabe? Super, super. É esse tipo de comportamento evangelizador que a gente também quer ver nos comportamentos que estão alinhados com a cultura da empresa. E aí aqui na Uncover a gente faz isso, de 3 em 3 meses a gente avalia, o gestor coloca as notas, coloca comentários para cada nota. Se a nota 5 é excelente, não precisa explicar muito. Mas quando é uma nota um pouco mais baixa, é importante também que o gestor deixe uma dica, um plano de ação. E a última tela dessa avaliação é justamente o plano de ação e desenvolvimento individual daquele profissional. Então, assim, show, 100% e sem burocracia. Porque é feito no Google Forms, gente. Um formulário do Google Forms. Então, claro que a gente tem hoje, principalmente no mercado brasileiro, tem uma série de HR Techs, startups que fornecem serviço e produto para RH. A gente tem soluções incríveis, né? Nós somos um mercado muito desenvolvido em relação a isso. E muito investido. Tem grandes investidores que botam dinheiro nessas empresas.
mas dá para fazer um trabalho muito bonito, sem custo adicional, né? Porque o Google Suite tem um custo por pessoa, mas é baixo. E sem um custo adicional a gente consegue fazer um monte de coisa legal. Seja no Google Suite, que tem o Google Forms, que é o que a gente usa aqui, seja para quem usa Microsoft, eu esqueci o nome. Quem é que me lembra o nome do formulário do Microsoft? É dentro do SharePoint, ali tem uma opção para formulários, para enquetes, né? Diese, seja bem-vinda. Diese ou Diese, não sei qual é a pronúncia. Seja bem-vinda no Insta. Pegaram, gente, o jeito que a gente faz, viu? Em 2 minutos, 3 minutos eu consegui explicar para vocês como é que a gente faz gestão de performance sem burocracia e com acompanhamento periódico de performance para o funcionário saber se ele está no caminho certo, conectado à job description, para não ficar o gestor avaliando e cobrando por coisas que a pessoa nem deveria estar fazendo. Pablita, bem-vinda. Pegaram? É isso. Vamos para as dicas? 3, como sempre. Crie ciclos curtos de avaliação com 3 perguntas principais. Esse modelo aqui de avaliação com 3 perguntas principais e ciclos curtos, a gente chama de pesquisa Pulse, que é medir o pulso, sabe? Tem gente que fala tirar o pulso, mas se tirar a pessoa morre. Ai, eu virei a tia do pavê. Vocês entenderam, né? Medir o pulso, chama pesquisa Pulse, que são pesquisas menores, não precisa ser com todo mundo. Rodrigo, Pablo, sejam muito bem-vindos. Então, são menos perguntas, não precisa ser com todo mundo, pode ser uma amostra específica e a periodicidade é menor. Então, eu tô precisando saber especificamente sobre esse time, porque tá rolando um negócio esquisito ali dentro e tal, e eu quero investigar. Aplica uma pesquisa Pulse, que são esses ciclos curtos de avaliação com 3 perguntas principais. Não sei vocês, eu sou a pessoa que cardápio muito longo, eu fico confusa, eu não consigo... Eu tenho uma questão que eu sou um animal de hábitos. Todo santo dia eu como a mesma coisa, meu café da manhã. Felipe, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma rotina muito padrão. E também por causa de filho, né? A gente tem que oferecer uma estabilidade de rotina muito grande. Então, eu vou dizer para vocês que, dependendo do restaurante, eu já tenho aquela comida que eu como sempre, é sempre a mesma. Mas uma coisa que me repele de voltar no restaurante é cardápio muito longo. Esses dias eu fui com meu filho num restaurante novo no Shopping Morumbi, que é grego. E aí é mais frutos do mar e tal. Gente, eu achei tão confuso o cardápio, era muita opção. E o funcionário é a mesma coisa, tá? Todo mundo é ser humano. O ser humano, quando ele tem muitas opções, ele fica confuso. Então, a gente restringindo um pouco as perguntas, a gente consegue aprofundar, explorar mais o que a pessoa quer falar sobre aquele tópico, aquele tema, sabe? Então, super recomendo. Ciclos curtos com 3 perguntas principais. 3 também eu acho muito pouco. Eu botaria 3 a 5. Então depois toda hora tem que ficar enchendo o saco do funcionário para ele ficar preenchendo pesquisa. Eu não acho legal. Então eu botaria de 3 a 5 perguntas, né? E ciclos mais curtos. Uma vez a cada 45 dias, pode ser uma frequência para esses ciclos mais curtos, para avaliações mais sucintas. Segundo ponto, combine dados com conversas. Performance é diálogo, não só a nota. E aí foi isso que eu comentei do nosso modelo aqui. A gente tem a habilidade hoje de fazer isso no Google Forms e a gente deixa padrão no formulário para que no final do preenchimento as respostas que o gestor colocou ali vai uma cópia para o e-mail dele. Review for all, sejam bem-vindos. Vai para o e-mail dele uma cópia do resultado daquela avaliação. E esse PDF, sai um e-mail assim, né? Com preenchimento, ele pode salvar esse e-mail em PDF e compartilhar isso com o funcionário, para o funcionário utilizar esse material como plano de ação. Então, não dá para só dar a nota. Aproveita, pega esse documento, Up5 Arquitetura Bem-vinda,
pega esse documento, manda pro funcionário e marca uma conversa com ele, compartilha a tela e vai mostrando. Ó, nesse item aqui eu te dei uma nota 2, que é uma nota, às vezes atende, às vezes não, por causa de tal situação com tal cliente, ou por causa de tal projeto que tu começou, mas não terminou, sabe? Comportamento. Olha, eu te dei uma nota 3 aqui, porque atende, mas ainda não tá influenciando positivamente outras pessoas. Otávio, Daniel, sejam bem-vindos. Tu tá fazendo pro teu time, mas para outros tu não tá levando da mesma forma e tu pode ser uma pessoa, se tornar referência, uma referência de influência na empresa, sabe? Então, combinem os dados da avaliação com uma conversa. Melhor forma, né? Porque às vezes a pessoa lê e ela lê de um jeito. Sabe aquele meme do... Eu li essa sua mensagem com um tom agressivo? Às vezes não é. A pessoa não tá sendo hostil nem agressiva ali no feedback. Mas a forma que a pessoa lê, muitas vezes por trauma de empresas anteriores, faz ela receber mal a mensagem que tu tá passando para ela, que é uma mensagem tão simples. Tão direto ao ponto, sabe? Então, alinhamento nunca é demais. Eu gosto muito da possibilidade de uma conversa. Terceiro ponto, use ferramentas simples. Aí ele trouxe aqui o que eu comecei a falar para vocês. Typeform, Google Forms, tem a SurveyMonkey também, que eu não sei se é paga, mas eu já usei em alguma empresa. E eu tô tentando lembrar do... Cara, eu fiz isso no início do ano para um cliente que falei com ele. Acho que é Forms do Office, né? Eu botei aqui Forms Microsoft e apareceu até um do LinkedIn aqui que eu tinha preenchido. É uma ferramenta online para criar pesquisas, questionários, enquetes e outros tipos de formulários. Para usar o Microsoft Forms, você precisa de uma conta Microsoft, como Hotmail, Live ou Outlook, ou uma conta do Microsoft 365. A ferramenta é acessada através do site forms.office.com ou dentro do aplicativo Teams. Simples assim, gente. Aí vai lá e arrasa. Faz o copia e cola do job description e coloca a escala. Aí fala lá pro líder, avalie nessa responsabilidade e tal. E aí eu sei que tem uma discussão sobre escala de 1 a 5 e tal. Eu gosto da escala de 1 a 5. Pra mim funciona super bem. Eu acho que as pessoas já estão acostumadas. Tem uma discussão de uberização das notas, se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Mas eu tô confortável com 1 a 5. Acho que funciona, né? Simples, viu como é simples, gente? Sem burocracia. Eu tenho certeza que vocês já vão ter resultados excelentes aí com o time de vocês. Criar ciclos curtos de avaliação, que são as pesquisas Pulse, combinar dados com conversa. Então, depois que faz o formulário e preenche e responde, marcar uma conversa para apresentar para a pessoa e usar ferramentas simples, registrando os aprendizados. Qual é o aprendizado que a gente teve aqui? A gente tem que distribuir por áreas, porque começa a ficar tão grande o Google Forms que até no meu computador aqui, que é um computador, uma máquina boa, às vezes trava para abrir. Melzinha do meu time, no computador dela nem abre. Então a gente tem umas dificuldades assim por estar improvisando. Dentro de um software, ainda melhor. Já apliquei pela Solids recentemente, final do ano passado. Apliquei para um cliente da consultoria pela Solids, ficou muito legal. Não, o problema dos softwares é que eles te restringem um pouco, né? Tu não faz exatamente com a tua carinha assim, porque daí já tem uma metodologia ali embedada no software. Mas também ajuda, também resolve, né? Já cria a ferramenta, cria o feedback, agenda com o funcionário. A ferramenta da gestão de performance, Dan, que bom te ver aqui, que honra. É sempre uma honra te ter comigo. Dan, seja bem-vindo no Insta. A ferramenta de gestão de performance é só para obrigar o líder a fazer. Só para isso. O RH dá a ferramenta, o gestor brilha, cria magia. É isso. Fechou? Ai, gente, né? Simples, fácil, rápido. 20 minutinhos de papo com vocês hoje. Amanhã a gente vai falar sobre o quê? Como lidar com baixo desempenho de forma construtiva,
Quinta, a gente vai falar de como diferenciar potencial de performance. E sexta, a gente encerra essa temporada, a Lê, seja bem-vinda, falando sobre RH como parceiro da liderança e não só suporte, que é fundamental para a startup. Encerramos e na segunda, dia 18, a gente começa a nossa 18ª temporada falando sobre dicas de recrutamento e seleção, de recrutamento, de processo seletivo, LinkedIn e carreira para quem é da área de tecnologia, focado na área de tecnologia. Vejo vocês amanhã, 13h eu vou estar aqui. Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigada pela companhia. Valeu, pessoal. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.